bora conversar sobre um livro de ficção de cura. Renata, que raios é um livro de ficção de cura? Eu já falei sobre outros livros nessa linha aqui no canal. O Amêndoa é um livro de ficção de cura, eu vou deixar o card aqui pra você conferir a resenha dele. Mas basicamente é um estilo de literatura japonesa, coreana, que tem como objetivo... É uma escrita que traz geralmente histórias de pessoas do cotidiano, não tem nada assim de aventura, de fantasia. São pessoas comuns, vivendo a vida ali no cotidiano e lidando com as próprias frustrações, as próprias emoções, os próprios desafios que todo ser humano passa. Por isso que é uma ficção de cura, porque geralmente esses livros eles trazem sim alguns aprendizados e trazem impactos emocionais ou questões emocionais que todo ser humano já passou em algum momento na vida. Esse aqui é um livro que eu reli recentemente, Chocolate Quente às Quintas-feiras. Eu sei que tem outros livros seguindo essa mesma linha e da mesma autora. E o Chocolate Quente às Quintas-feiras foi escrito por Michiko Aoyama. E ela também é autora da Biblioteca dos Sonhos Secretos. Esse livro, A Biblioteca dos Sonhos Secretos, é um amorzinho também. Vale super a pena você ler. Eu não fiz resenha dele, mas tá aqui a indicação, outra indicação pra ti. E basicamente esse livro, ele reúne vários contos. Como eu falei, como é um livro de ficção de cura, ele vai trabalhar o cotidiano das pessoas. E como esse livro em especial tem contos de várias pessoas diferentes, ele começa contando a história de uma pessoa que estava ali na cafeteria. Ele era um atendente, né? Ele conta a história de como ele se tornou atendente. Ele estava desempregado, procurando emprego, e de repente ele viu um anúncio ali na porta da cafeteria e ele pediu emprego e automaticamente ele foi contratado pelo dono da cafeteria. E ele só queria uma única oportunidade, ele estava sedento por ter uma oportunidade porque ele estava muito lascado financeiramente. E aí desenrola os outros contos. É bem interessante esse livro porque os contos eles conversam entre si. É muito doido porque, por exemplo, começa na cafeteria, certo? Conta a história dessa pessoa, desse atendente que estava desempregado, conseguiu um emprego, se apaixona por uma guria que senta toda quinta-feira, ela pede chocolate quente e senta sempre no mesmo local. E aí ele acaba se encantando por ela. Nessa cafeteria, nós também temos outra personagem que em determinado momento entra lá, ela sempre vai nessa cafeteria também, ela sempre tá na correria, e aí conta essa história dela. Essa personagem, ela tem um filho que estuda numa escola, que tem uma professora, aí vai contar a história da professora. Então ele é um livro que, apesar de ser contos independentes, você consegue linkar uma história na outra, e cada uma dessas histórias traz um aprendizado. Como você pode ver, eu separei algumas frases aqui que me marcaram bastante. Por exemplo, uma das frases que me marcaram nesse conto que eu acabei de te falar, do moço que estava desempregado, que estava muito precisando de emprego, é a seguinte: no momento em que se concretiza o sonho, no momento em que um sonho se concretiza, ele deixa de ser sonho e se torna realidade. Adoro sonhar, por isso preciso partir para o próximo sonho. Quem falou isso pro moço desempregado era o dono da cafeteria, porque ele queria muito passar a função dele para outra pessoa. Outra frase que eu separei de um outro conto era... Cadê? A história das amigas. Uma delas ia casar e ela precisava muito de alguns presentes. Tem uma lenda, né, que a noiva precisa receber 7 presentes diferentes, cada um tinha um significado. E aí a amiga, que ela não era tão emocional assim, enfim, ela falava, nossa, mas por que isso? Ela era bem questionadora. Mas no final ela fala que ela encontrou um motivo para estar ali. Tem que ler o conto para saber o porquê que ela encontrou isso, né? E tem uma história que me marca muito, que é de duas amigas também, que é da Mary e da Mako. A Mako, ela tá doente, ela tá em fase terminal de uma doença, mas ela encontrou fé apesar disso. Porque a Mary, ela falou, Mako, você não tem o direito de morrer agora, você é jovem, você tem que viver mais, eu quero realizar muitas coisas do seu lado ainda, você é minha melhor amiga. Elas trocavam cartas. E aí a Mako, ela decidiu, e a Mary, ela sempre foi muito da pessoa de viver o presente, tá? Você não precisa entrar em depressão porque você vai morrer algum dia, não, ou porque você tá doente, sei lá, se você vai durar uma semana ou um ano, não. Viva o hoje.
E isso é bem difícil, né? Mas a Mako acabou aprendendo isso com a Mary porque ela falou o seguinte: eu decido viver. Vou me agarrar à vida com toda a minha força. Não porque fomos irmãs em uma vida passada, mas para vivermos juntas o momento presente. E aí tem essa lição de você viver realmente o hoje, até porque você não sabe mesmo se você vai estar aqui amanhã, e aproveitar cada segundo com quem você ama. E aí tem vários. E a última história, lembra que eu falei que começa com a história do atendente? A última história é da menina que senta na cafeteria e pede chocolate quente nas quintas-feiras. Tinha que ser a última história. E em um determinado momento da história ela fala o seguinte: sei que muitos desejos são difíceis de realizar, mesmo quando um pequeno passo seria suficiente para concretizá-los. Mas aprendi que se não fizermos nada no momento em que um desejo nasce, talvez ele desapareça lentamente, sem lhe darmos a chance de se tornarem reais. Ela estava querendo realizar um determinado sonho, e aí ela deixa essa lição aqui. Então é um livro muito tocante, muito sensível, conta histórias de pessoas reais, não pessoas reais, né? É óbvio que é fictício, mas pessoas comuns que têm dificuldades, têm dúvidas, têm desejos, anseios, assim como eu, assim como você. E é uma leitura leve, gostosa de você ler, vale super a pena e você vai tirar bons aprendizados com ele, com certeza. Tem vários livros dessa linha, assim, de ficção de cura que eu li. Eu realmente fiquei viciada. Ano passado só tava lendo esse estilo de livro. E vou deixar o card, como eu falei, do Amêndoa, que é um outro livro que eu li muito bom. Ele traz uma profundidade maior ali também na questão emocional de um adolescente que não se encaixava no mundo. Vale a pena você ler. Mas fica a dica, livro curtinho ali em um dia, rapidinho isso aqui. Fica a dica aí pra você. Um beijo e até a nossa próxima resenha aqui no canal.